Queridos, nós estamos aqui hoje para finalizar o capítulo 3 de Hebreus, que vai dos versos 16 a 19. E fazendo um retrospecto do capítulo 3, nós vimos que no seu início ele fala da superioridade de Cristo em relação a Moisés, né? E vimos a perspectiva do povo, dos judeus, dos hebreus aqui, né? E provavelmente eram cristãos, né, de linha judaica ou de nascimento judaico, ou influenciados pelo judaísmo, ou criados no judaísmo, que ouvem essa mensagem e estavam tendentes a abandonar o evangelho para retornar ao judaísmo por causa das dificuldades e dos problemas que estavam passando, principalmente por causa da perseguição. E aí o escritor de Hebreus começa a falar da responsabilidade que eles tinham por ouvirem o evangelho a partir de Cristo e de seus apóstolos, a partir de tamanha demonstração de poder e evidência da veracidade, da fidelidade e da verdade do evangelho. E aqui ele fazendo essa comparação, mostrando que Moisés, ou seja, Cristo era superior a Moisés, porque ele era como o arquiteto, era o construtor, e Moisés era pura e simplesmente um servo. E nessa perspectiva, nós estamos vendo ele dizendo que o evangelho, aquilo que tinha sido trazido, era maior do que tinha sido dado anteriormente, mesmo que tenha vindo de uma mesma origem. A revelação era progressiva e agora a igreja chegou na plenitude dos tempos. Ela recebe aquele ao qual ela aguardava, que era Cristo, o Messias. E era esse que pregava, maior do que todos, maior do que qualquer coisa, por ele ser o próprio Deus. Então abandonar o evangelho, seria abandonar a Deus. E aí nessa perspectiva nós vemos o exemplo que ele deu do povo no deserto, a negligência ao ouvir a voz de Deus e endurecer os seus corações. E nós vimos claramente quais foram os momentos em que isso aconteceu pontualmente não ciclicamente, mas pontualmente aqui na vida do povo de Deus. O Salmo 95 ele é trazido à memória do povo por ser um salmo que fazia parte da liturgia da igreja, que era um salmo cantado e recitado, falado constantemente na liturgia do povo de Deus. E aí ele traz isso à memória daqueles irmãos que estavam acostumados e conheciam aquele salmo, a menção que ele faz a ouvir a voz de Deus e não endurecer os seus corações, como no dia da provocação. E aí ele mostra que aqueles que rejeitaram o Senhor não ouviram a sua voz. Por causa disso, morreram e não entraram no deserto e não entraram no descanso. Esses que morreram, diz a Escritura, não conheceram os caminhos do Senhor, apesar desses caminhos serem constantemente mostrados, revelados diante dele. Como estava sendo ali na igreja deles, como estava sendo ali com o evangelho até aquele momento. Por isso no verso 12 ele diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Interessante, percebam que o que nós vimos aqui e o cerne da demonstração é a falta de confiança no Senhor. Eles não confiaram no Senhor. E foi isso que o pai queria que o filho tivesse, confiança em Deus. Guardasse os seus mandamentos do seu coração para que confiasse no Senhor. Seguisse essa orientação. O povo judeu no deserto, eles não seguiram a orientação do Senhor. Não confiaram no Senhor em seus corações. E a palavra de Deus vai dizer que isso é fruto da incredulidade. Quando nós não confiamos é porque nós não acreditamos, porque nós não cremos. E isso nos afasta do Deus vivo. Mas qual seria o remédio? Ele mostra como a incredulidade, como a dureza de coração são combatidas no dia a dia da igreja. Através da pregação, da exortação mútua,
através da comunhão da igreja, quando ele diz exortai-vos mutuamente, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, ou seja, a instrução, a oração, a exortação mútua, o consolo mútuo, a instrução mútua, previne a incredulidade no coração do povo de Deus, no seio da igreja. E ele diz, por que nós devemos fazer isso? Porque fazemos parte de um mesmo corpo. Fazemos parte do corpo de Cristo. E ele reitera no verso 15. Enquanto se diz, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ele está dizendo, hoje, a voz de Deus estava sendo falada ali, ou seja, ele estava sendo pregado. O evangelho estava sendo trazido, os corações confirmados. E eles deveriam permanecer firmes, confiar no Senhor, como aqueles no deserto que confiaram no Senhor e permaneceram. Eles não ficaram para trás. Eles entraram na terra prometida. Agora, nesses versos 16 a 19, nós estamos vendo a conclusão do capítulo. O autor vai fazer algumas perguntas retóricas relacionadas ali aos israelitas que morreram no deserto por causa da incredulidade, querendo trazer, mais uma vez, ao conhecimento, aos olhos daqueles, os motivos pelos quais eles não entraram no descanso de Deus. E ali eles deveriam se precaver, para que, apesar de estarem no seio da igreja, como muitos ali no deserto, e a igreja de Cristo no Velho Testamento, ela estava ali toda no deserto, mas nem todos eram igreja. Para como aqueles que não eram igreja, que demonstraram isso com as suas vidas, não perecessem no meio do caminho. Diz assim os versos, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. E como eu falei anteriormente, esses versos finais apresentam a conclusão do capítulo. O autor aqui ele vai fazer algumas perguntas, e essas perguntas são perguntas chamadas de perguntas retóricas, que você não tem as respostas estão explícitas ou explícitas na própria pergunta. E isso é um efeito para chamar a atenção daqueles ouvintes para aquela realidade tão clara que está sendo apresentada através de perguntas onde a resposta é nitidamente conhecida. Ele diz assim, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? E com essa pergunta, o autor nos leva de volta à citação do verso do Salmo 95, que está expressa nos versos de 7 a 11. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Essas pessoas tinham visto os milagres que Deus fez, experimentaram a bondade de Deus, comeram diariamente do maná e puderam ver a presença de Deus na coluna de fogo, à noite, na nuvem de manhã, e mesmo assim, diante de todas essas demonstrações, eles murmuravam e se amotinavam em qualquer situação dificultosa contra o Senhor. Por isso eles receberam castigo, e justo castigo, por causa da sua incredulidade, da sua murmuração, da sua rebeldia. E por implicação, o autor está transmitindo a seguinte mensagem, aqui também declarada em Hebreus capítulo 2, verso 2. É como se ele estivesse dizendo, se esses não foram preservados, o que acontecerá conosco agora, nessa situação, da plenitude dos tempos, se negligenciarmos tão grande salvação?
É o que ele diz no capítulo 2, verso 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como foi no deserto, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Às vezes nós olhamos, e essa é uma perspectiva errada nossa, às vezes nós olhamos para o passado e para a maneira como Deus agia no passado e achamos que aquele tempo era um tempo mais glorioso do que o tempo em que o próprio Cristo esteve entre nós. E que era, e nunca foi, né, essa festa de milagres que muitos querem transparecer com a leitura da Bíblia errada. Não era assim. Por mais que essas coisas aconteceram da forma como aconteceram. Isso não acontecia em cada esquina ou em cada lugar. E às vezes a nossa tendência é achar que esse tempo foi um tempo mais glorioso para a igreja do que o tempo agora. Mas nos enganamos redondamente, porque naquele tempo a igreja não tinha a ideia de tudo o que representava aquela libertação ali no Egito. Eles não tinham ideia de quem era o Messias, porque esse Messias foi sendo prometido já desde o Éden, mas eles não tinham o significado e o entendimento completo e total como nós temos hoje. É por isso que chama-se plenitude dos tempos, porque tudo aquilo que foi profetizado no Velho Testamento se concretizou em Cristo Jesus. Então não precisamos dessas coisas hoje. Olhamos para trás e vemos todas as promessas sendo cumpridas. E Cristo, a consumação de todas elas, se manifestando. Isso para nós não é só suficiente, mas é maior do que toda e qualquer demonstração que Deus deu até aquele momento. Olha que interessante. João Batista não fez nenhum milagre. Mas na Escritura o Senhor Jesus disse que não houve profeta maior do que ele. E por que ele disse isso? Por causa de uma coisa só. Porque ele era aquele que vinha preparando o caminho do Senhor. Ele se torna grande porque ele vem antes de Cristo, preparando a sua chegada. E o povo tinha em alta conta, apesar de nunca ter visto, e a Escritura não relata, de nenhum milagre ou coisa portentosa que ele tenha feito. Mas ele é reconhecido pela sua pregação. A pregação dele era uma pregação evidente de que o reino de Deus estava chegando. No verso 16, diz: ora, os quais que tendo ouvido se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Todos aqueles que se rebelaram, ou aqueles que se rebelaram foram todos aqueles que saíram do Egito, com exceção de Josué e Caleb. O próprio Moisés, o próprio Arão, apesar de terem pecado contra o Senhor, mas eles não tinham um coração rebelde, eles confiavam em Deus. E isso está muito claro aqui, quando o texto de Hebreus diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Também aqueles que tinham 20 anos para baixo, esses não morreram. Eles viram o que os seus pais fizeram. E os seus pais disseram: nós fomos trazidos aqui para que os nossos filhos sejam por presa. E nós vamos ver isso mais adiante. E aqueles que eles disseram que foram tidos por presa, eles receberam a promessa de Deus. Mas percebam que aqui nesse final, ele está fazendo uma argumentação gradativa para chegar e mostrar que o princípio de tudo foi a falta de fé e confiança no Senhor. Ou seja, a incredulidade que condenou aqueles homens a morrerem
ali no deserto. E o seu comportamento, um comportamento obstinado e rebelde. Como ele diz aqui, os vossos pais me tentaram, viram as minhas obras, verso 9, por 40 anos. Por 40 anos eles viram as obras do Senhor. Por 40 anos eles se rebelavam contra o Senhor. Em cada nova situação de dificuldade e perigo, eles não confiavam em Deus. E aí ele continua, e contra quem se indignou por esses 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Ele está querendo dizer o seguinte, o comportamento deles melhorou no curso desses 40 anos? A resposta a essa pergunta é dada na própria Escritura, em Êxodo capítulo 17, quando é registrada a primeira rebelião, e o final de Números, no finalzinho, lá perto, próximo à entrada do povo na Terra Prometida, que descreve o grave pecado de moralidade ali no final desses 40 anos. Os israelitas, quando saíram da terra do Egito, eles não haviam mudado, eles permaneciam rebeldes, obstinados, todos esses 40 anos. Eles deveriam ter amadurecido na fé. E essa falta, ou seja, essa falta de maturidade, essa falta de mudança de comportamento, demonstrava, na realidade, a obstinação que existia no coração deles. O pecado. A falta de mudança, a falta de crescimento na fé, demonstrava falta de maturidade cristã. E é interessante porque essa relação que o apóstolo Paulo faz lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso de 1 a 3, porque esperava-se que eles deveriam ter aprendido com tudo aquilo que eles viram, com o cuidado de Deus na vida deles, a direção de Deus na vida deles. Esperava-se deles que eles tivessem amadurecido na fé diante de tudo que eles viveram. Mas essa falta de mudança, de crescimento, demonstrava a falta de maturidade na vida cristã. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso de 1 a 3. Olha o que ele vai dizer. O pecado demonstra falta de maturidade na vida cristã. Determinados pecados ainda mais demonstram a nossa inabilidade ou a nossa imaturidade ou a nossa falta de amadurecimento na fé. Olha o que ele diz aqui. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Percebam que a atitude de pecado deles, e ali, ciúmes e contendas, demonstrava a carnalidade no seu coração, demonstravam que eles eram meninos na fé. Mas com o tempo decorrido, eles deveriam demonstrar maturidade com o relacionamento que aquele povo estava tendo com Deus ali no deserto. Deus mostrando a sua palavra, guiando o povo de forma portentosa, se mostrando e se revelando de todas as formas ali ao seu povo, deveria gerar neles maturidade e confiança. E aí nós vamos perceber que, consequentemente, essa falta de maturidade vai ser demonstrada por meio de um pensamento ou um modo carnal de agir. E alguns crentes hebreus estavam demonstrando isso em suas vidas. Como vemos em Hebreus capítulo 5, versos de 11 a 14, quando ele diz assim: a este respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido,
tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, percebam, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o que é o bem, mas também o mal. Percebam que a imaturidade na fé e a falta de crescimento demonstram pecado ou apontam para o pecado. Eles deveriam se mostrar experientes com Deus. Uma vez, interessante, abrindo um parêntese aqui, eu estava pastoreando uma igreja quando cheguei aqui no Rio, uns 3 ou 4 anos depois. E essa igreja era um pouco meio pentecostal, presbiteriana. E eu ouvia muito, não só delas, mas de outras pessoas, experiência com Deus. Uma experiência com Deus. Eu tive uma experiência com Deus. E aquilo me... como é que se diz? Me deixava nervoso. E aí eu vou pregar sobre o que é a experiência com Deus. E mostrei para aquela igreja que experiência com Deus nós temos todo dia. Todo dia nós temos experiência com Deus. E não só nós, os ímpios também. Dioturnamente, o homem tem experiência com o Criador. E aí eu peguei um daqueles textos de Efésios não, de Atos, quando o apóstolo Paulo está em Atenas e ele diz, ele pregando ali o evangelho, ele fala assim: agora o Senhor notifica todo homem que virá um varão e por meio dele, que veio um varão e que por meio dele todo homem será julgado. Aí ele disse que as evidências da presença de Deus estavam em toda a criação. E ele falou assim: apesar de agora estar notificando vocês que Cristo é esse que virá julgar o mundo, o Senhor sempre deu provas da sua presença, enchendo o coração dos homens de alegria e de fartura. Todos nós temos experiência com Deus. O nosso dia a dia é um dia de experiência com Deus. Às vezes atribuímos essa experiência a coisas, principalmente o movimento pentecostal trouxe essa herança maldita, para nós crentes, atribuindo experiência com Deus a algo portentoso, algo maravilhoso, algo sobrenatural, e que se você não tem experiência com Deus. Mas segundo a Escritura, nós experienciamos dioturnamente, diariamente, o poder de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que acontece é que alguns têm olhos para isso. Outros estão cegos para essa realidade. O povo de Deus, ali no deserto, teve experiência diariamente com o poder de Deus nas suas vidas, como nós também temos tido desde o dia do nosso nascimento. Uma vez eu estava vendo uma reportagem a respeito de doenças, males, vírus, e eu pensei assim: eu acho que se eu fosse dar ouvido e crédito a isso que eles estão dizendo, que era verdade, eu não saía na rua, e se saísse na rua eu saía com uma bolha. Como um filme que teve há um tempo atrás, do Menino da Bolha, uma criança que não podia interagir com o meio ambiente, porque ela era carente de todo e qualquer tipo de imunidade, e que um resfriado poderia lhe levar à morte. Um pequeno resfriado.
E o Senhor tem nos livrado constantemente. E às vezes nós não percebemos que o Senhor tem nos livrado de maus físicos e também de maus na área da nossa vida espiritual, do pecado, da tentação e outras coisas mais. Por mais que você não veja muitas vezes, mas o Senhor está agindo. Isso é ter experiência com Deus. Nós precisamos ter olhos para isso. Ou você acha que o fruto do seu trabalho vem somente do esforço que você faz? Ou da onde vem força e condições e sabedoria para você fazer o que você faz na sua vida diária? E eu poderia citar muitas outras coisas. É o Senhor quem nos sustenta. Mateus capítulo 6. É Ele quem nos sustenta. Ele diz, olha as aves no céu, olha os lírios. Eles morrem hoje, eles nascem e morrem hoje. Mas eles são cuidados por Deus. Quanto mais nós. E aí em Lucas ele vai dizer assim, não se preocupem com essas coisas. O Senhor agradou vos dar o vosso reino. Quando essas coisas nos faltam nesse mundo, nós precisamos entender. Isso aqui não é para aplacar, ou como é que chama na psicologia, me esqueci. Hoje eu estou esquecendo de tudo. É sublimar o sofrimento. É certeza da esperança. Quando os bens nos faltam nesse mundo, e a saúde ou qualquer outro bem nos falta nesse mundo, como até o bem-estar emocional, nós sabemos que temos um bem muito maior, que é Cristo, e que Ele nos aguarda ao final desse deserto e dessa vida de provação. É isso que nós esperamos. Essa é a nossa certeza. Mas esses que não haviam mudado, permaneceram rebeldes e obstinados, todos esses 40 anos, como diz aqui, contra quem se indignou no verso 17? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Mas nós sabemos que existiam algumas exceções ali, e dentre essas exceções, Caleb e Josué, que demonstraram a sua fé e foram privilegiados em conquistar e possuir a terra. E é interessante porque ali o povo de Deus itinerante teve de experimentar repetidamente uma dura verdade. E que verdade era essa? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. Quem estava sucumbindo ao engodo, ao engano do pecado, morria. E aí ele diz assim, e contra quem jurou que nunca entrariam no seu descanso, no verso 18. E aí nós podemos ver que o verso 17 e o verso 18, há um paralelismo aí. Contra quem se indignou? A estrutura é semelhante também. Contra quem se indignou, por isso o paralelo, por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Contra quem jurou que não entrariam no descanso? Senão contra os que foram desobedientes? E é interessante porque esse paralelismo ele não só é demonstrado por essa estrutura repetitiva. Contra quem é a resposta? Ou uma suposta resposta na mesma pergunta. Mas também pelas palavras pecar e desobedecer. Essas palavras elas são palavras sinônimas. O sentido da primeira, de pecar, é desviar-se da lei. E o da outra é não obediência. E é interessante que no verso 17, o primeiro verbo vai representar uma ação seguida por justa punição. Ou seja, a consequência, aquilo que nós falamos, o juízo por causa dos pecados, ele é inerente ao pecado. Muitas vezes, nós erradamente atribuímos a Deus o juízo por causa do pecado como uma vingança de Deus. Por mais que muitas vezes tenha esse caráter, mas o que nós precisamos entender é que o pecado, inerentemente como pecado, gera a morte. O juízo e a consequência, os maus frutos são consequência, estão relacionados, são inerentes ao pecado.
E é interessante que o segundo, ele vai revelar a raiz do mal, a raiz desse pecado. Que pecado era? Desobediência. Recusa obstinada a agir em resposta a essa voz. A desobediência é uma recusa a obedecer. Eles pecaram porque se desviaram da lei de Deus, daquilo que Deus havia ordenado, como no caso dos espias. Abram aí, vamos abrir as nossas Bíblias em Números, capítulo 13, de 30 a 33. Olha o que diz. Então Caleb, o relatório dos espias, fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram, ou seja, mentiram, defamaram a terra que havia espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eles fizeram Deus mentiroso, porque Deus disse: aquela é uma boa terra, vocês vão conseguir, entrem e conquistem. E aí eles: não, essa terra devora os seus habitantes, nós não podemos ir para lá, isso não é bom. Eles não confiaram na palavra do Senhor. Olha o que diz Números, capítulo 14, versos de 1 a 4, ainda nesse contexto. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Deus e contra Arão. E infamar aqui seria difamar a terra, seria dizer: aquela terra não é boa. Ou seja, uma murmuração. Deus disse que era boa. E eles estavam dizendo: não é boa. Por quê? Porque ela devora os seus moradores. Os homens que estão lá são homens gigantes. Eles vão nos destruir. Aí no verso 14, voltando lá. Murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Total obstinação, total rebeldia contra a palavra de Deus. Após de todas as demonstrações de poder e de que Deus estava conduzindo o seu povo à vitória, eles se rebelaram. Vamos levantar um capitão e vamos voltar. Completa rebeldia. Olha os versos 9 e 11. Tão somente essa é a palavra de Josué e de Caleb, filho de Nun, que falam a toda a congregação. Ele diz assim, no verso 7, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Por que ele diz isso? Porque eles infamaram a terra. Eles disseram que a terra devora os seus moradores. Eles estão dizendo: essa terra não é boa. Mas o Senhor disse que ia trazê-los para uma terra boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. Verso 11, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Olha o que o verso 20 vai nos dizer. 14, 20 a 25. Castigo dado por Deus. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor,
Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e preservou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de novo de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disso, o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Disse-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Queridos, olha o que Números capítulo 13, verso 2 vai dizer. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Que eu hei de dar aos filhos de Israel. Eles foram rebeldes ao ordenamento do Senhor. Eles foram rebeldes em todo o seu comportamento e de forma imprudente, agora, na sua rebeldia, eles tentam fazer aquilo que Deus agora não disse mais. Ou seja, Deus disse para eles assim: vão e possuam a terra. E eles chegam lá, difamam a terra. Deus diz: é terra que mana leite e mel, é terra boa. Eles: não, a terra devora os seus moradores. E o Senhor diz que nenhum povo iria subsistir, ou ia se sustentar diante de Israel. E esses moradores, eles vão nos devorar porque eles são gigantes. Eles não confiaram, não temeram e não obedeceram à palavra de Deus. E o que o Senhor disse quando eles se recusaram? Eles reconheceram o seu pecado, mas agora eles tentam consertar. Eles tentam consertar o seu erro. Mas o que o Senhor havia dito? Vocês não entrarão. Não entrarão. Ele diz lá no verso 25 do capítulo 14. Ora, os amalequitas habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Lá no verso 39, ainda do mesmo capítulo, olha o que a palavra de Deus disse. O comportamento deles era extremamente... O coração era obstinado, o coração era rebelde. Eles deveriam obedecer à voz do Senhor. E eles não obedecem à voz do Senhor. Agora o Senhor lança sobre eles um juízo por causa dos seus pecados. Eles deveriam aceitar aquele juízo da mesma forma que a Israel, lá no período do desterro babilônico e assírio, queria ir para o Egito. E Deus disse para eles: não, queriam ficar na terra. Vocês não podem ficar na terra. Não vamos para o Egito. Não, vocês têm que submeter a Nabucodonosor. Nós não vamos fazer isso. O povo fazia aquilo que Deus falava completamente contrário. Deus falava uma coisa, o povo fazia outra. Eles deveriam se submeter ao juízo de Deus, agora, como disciplina, para aprenderem a obedecer e a confiar no Senhor. Mas eles são rebeldes no seu próprio juízo. Olha o que esses versos dizem. Verso 39 a 45. Mostra como eles foram rebeldes em todo o seu comportamento e agiram de forma imprudente, sem a ordem de Deus.
tentaram consertar os seus erros. Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte. Percebam, eles reconheceram o pecado deles e subiram ao cimo do monte. Não sei até que ponto. E o pecado deles não era somente o pecado de desobediência, de uma ordem específica, mas era de dureza de coração. Porque ao se arrependerem ou reconhecerem o seu erro, reconheceram que perderam. E muitas vezes as pessoas lamentam pelo pecado, não pelo pecado em si, mas pelas suas consequências. E eu acho que esse foi o problema aqui. Porque é lógico que nós devemos temer a consequência, mas a maior dor do pecado na vida do crente deve ser não com relação às consequências, mas o pecado em si. Porque o pecado é uma transgressão da lei de Deus. E mesmo que não haja um juízo visível da parte de Deus, nós devemos temer e nos entristecer no nosso pecado. Eles parece que o seu arrependimento, ou o suposto arrependimento, não seria um arrependimento, mas reconhecer que, fizemos besteira. E esse reconhecimento não representa o arrependimento vindo do Senhor. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandato do Senhor? Percebam que até mesmo na confissão de pecado pode haver pecado. Eles reconheceram que erraram contra o Senhor, mas o reconhecimento que eles tiveram não foi o reconhecimento, creio eu, do pecado realmente, da dureza do coração, da falta de confiança, da falta da desobediência obstinada no coração deles com relação a Deus. Pressuponho, porque não fiz uma análise profunda do texto, somente superficial, pressuponho que esse reconhecimento aqui, quando já vemos pecado, por quê? Por causa das consequências. E não por causa do pecado em si. Porém, Moisés respondeu: Por que transgredis o mandato do Senhor? Pois isso não prosperará. Que mandato do Senhor? O mandato do Senhor era agora, por causa do pecado de vocês, vocês não entrarão na terra prometida. E eles deveriam se submeter a isso. Você vê Moisés e Arão reclamando do juízo de Deus, quando disse para ele: Moisés, porque você não me glorificou nas águas de Massá e Meribá, você não vai entrar, não vai levar o povo. É interessante, né? A linguagem que é usada. Você não vai levar o povo a possuir a terra prometida. Para o povo ele diz: vocês não verão e não entrarão. Moisés teve um vislumbre, ele viu a terra, ele contemplou a terra. E com essa atitude nós estamos vendo aí que ele não foi rejeitado de todo diante do Senhor. Mas o povo sim. Porque eles morreram, permaneceram no deserto. Porque eles morreram. E depois do acontecimento, depois desses 40 anos, nós não vemos momento algum Moisés reclamando ou murmurando do Senhor por esse retorno, por essa demora no deserto. Pelo contrário, ele guia o povo de Deus, submisso à sua vontade. Me lembro de Davi, que por causa do seu pecado, e a situação muito semelhante, ele recebe o juízo de Deus. E ele se resigna. Ele se submete a esse juízo, ao ponto de sofrer afrontas de Simei e de muitos outros, e de não se vingar, que ele teria todo o direito de fazer aquilo, ele não faz. E ali na situação de Simei, ele sendo expulso de Israel pelo seu próprio filho,
Ele diz para um dos seus generais, creio que era Joabe, deixe, pode ser que o Senhor esteja falando por meio dele. E aquele homem acompanha toda a viagem de Davi, xingando, lançando impropérios e tacando pedras em cima dele. Provavelmente Davi pensou assim, eu mereço tudo isso que está passando. Certa vez eu estava lendo um livro, não lembro quem, de um pastor, e ele diz assim, era um puritano, ele diz assim, que por pior coisa que passemos nesse mundo, é muito menos do que nós merecemos. Por pior coisa que passemos nesse mundo, nosso nome sendo jogado na lama, ou qualquer tipo de vergonha ou ignomínia que seja lançada sobre nós, mentirosa ou verdadeira, é muito menos do que merecemos. E isso é a pura verdade. E aqui, voltando ao texto, ele diz assim, eis que nós subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém, Moisés respondeu, por que transgredis o mandato do Senhor? Não foi isso que o Senhor disse agora. Não subais, pois o Senhor não estará no vosso meio, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós e caireis a espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, de forma imprudente, como ele diz, temerariamente, imprudente, tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do Israel. Então desceram os amalequitas e os cananeus que haviam na montanha e os feriram, derrotando-os até o mar. Percebam como a rebeldia era algo constante na vida daqueles homens, na vida ali do povo de Deus, do povo de Deus no deserto. E aí, queridos, terminando ali no verso 19, concluindo a sua fala, ele diz assim, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O autor aqui ele vai afirmar, concluindo que os israelitas foram rebeldes, eles tiveram que morrer no deserto por causa da incredulidade, por causa da falta de confiança. E esse é um pecado que desafia diretamente a Deus. Desafia diretamente a Deus, recusando-se a crer nele e a exibir obediência para com ele. A incredulidade é a raiz do pecado de provocação a Deus. Por quê? Porque ele rouba a glória de Deus. Rouba de Deus a sua glória. E rouba do incrédulo o privilégio das bênçãos de Deus. A incredulidade rouba de nós o privilégio das bênçãos de Deus. É nessa perspectiva que nós lemos Marcos capítulo 6, versos de 1 a 5, quando diz assim, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Se nós compararmos essa situação com a situação dos israelitas no deserto, nós vamos perceber, queridos, que não adiantaria de nada os milagres de Jesus, porque eles eram incrédulos, porque a incredulidade deles rouba o privilégio das bênçãos de Deus. E isso é um juízo de Deus. Não é que Deus esteja impedido ou que só possa agir porque a pessoa crê, não. Mesmo porque quem dá fé e crença no próprio Cristo é Ele mesmo. Mas é como o juízo de Deus. Porque os homens são incrédulos.
como foram no deserto. Não adiantou nada. Não adiantou nuvem, não adiantou a glória de Deus, não adiantou o mar se abrindo. Eles continuavam rebeldes em seus corações. Por quê? Porque o Evangelho, porque a verdade do Evangelho é o poder de Deus. É Deus quem abre o coração do homem. Porque se Deus não abrir o coração do homem, nada disso vai adiantar. Mas quando Deus abre o coração do homem, até num pingo de água, para um homem sedento em pleno deserto, ele vai reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus na sua vida. Se nós compararmos essa situação, como eu falei anteriormente, com os israelitas, nós vamos entender que a atitude de Jesus em Marcos 6 é juízo sobre eles. É juízo, pois eles são incrédulos. É como diz Provérbios capítulo 9, de 7 a 9. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Seria tirar pérolas aos porcos, como fala Mateus capítulo 7, verso de 6 a 7. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Por causa da incredulidade, da falta de confiança, o homem rebelde, ele não pode entrar no descanso que Deus preparou para os membros da família da fé. Por causa da incredulidade, da falta de confiança, o homem não consegue ver a glória de Deus nas pequenas coisas e também nas grandes. E aí eles querem sinais. Mas sabe o que Deus vai fazer? Não vai dar sinal. Foi isso que aconteceu em Marcos capítulo 6, não é isso? Marcos, isso. E é isso que nós vemos em Mateus capítulo 12, verso 39 a 42. Uma geração má e adúltera pede sinal? Olha o que diz, Mateus capítulo 12, verso 39 a 42. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal? Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior que Jonas. Espera aí. Vocês estão pedindo um sinal? É lógico que Jesus não falou desse jeito, né? Vocês estão pedindo um sinal? Depois de tudo que vocês viram e ouviram falar a meu respeito? João Batista estava em dúvida se era eu ou se era outro, então ele pediu para que os seus discípulos viessem a mim e perguntassem: és tu que estava para vir ou havemos de esperar outro? E o que Jesus diz? Fala para João Batista lá na prisão: os coxos andam, os cegos veem e o evangelho é pregado aos pobres. E quando essa notícia chega a João Batista, o coração dele se acalma e se consola, porque ele sabia que aquele ali era o Messias prometido. Ele creu nas evidências que Jesus demonstrava. Eles pedem sinal. O Senhor diz que é só o sinal de Jonas e que é um sinal maior do que a própria ressurreição. E eles foram testemunhas, não oculares, mas foram testemunhas da ressurreição de Cristo. Os fariseus foram testemunhas da ressurreição de Cristo. E o que eles fizeram com isso? Eles rejeitaram, eles mentiram, porque eram incrédulos e descrentes. Ele estava dizendo aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul vai se levantar contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão e creu. E eu sou maior que Salomão.
e vocês não creem. Marcos capítulo 8, verso de 11 a 13. Diz assim: e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando, pediram-lhe um sinal. Tentando. Tentação. Por que estavam tentando? Por que isso é tentação? Porque eles não creram. Porque eles não creram, estavam tentando o Senhor, como fizeram lá no deserto, diante de todas as portentosas ações de Deus no curso da vida deles. Eles estavam tentando a Deus, pedindo para que Deus se revelasse a eles, e Deus já havia se revelado de forma portentosa. Estavam tentando a Deus, porque estavam dizendo para ele: está o Senhor no nosso meio ou não? Prova para nós. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito em um gemido e disse. Ele tirou do mais profundo ser lá. É aquela expressão de emoção, ele diz assim: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Eles tinham a Cristo, que é esse que está sendo pregado e falado aqui, que é classificado, caracterizado como o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É a esse que eles pedem um sinal, para que eles possam crer que ele era quem ele realmente dizia ser. Jesus certa vez disse: se viesse outro no meu lugar, dizendo que era eu, vocês iriam acreditar. Mas como sou eu, vocês não acreditam. Isso é a operação do erro, queridos. Eu gostaria de concluir aqui o final desse texto dizendo, em primeiro lugar, que nós devemos entender que todo pecado é desvio da lei de Deus. Possa ser pecado manifestado fisicamente no nosso corpo ou na nossa mente. Os israelitas, ali no caso, eles decidiram escolher seguir seus próprios desejos e vontades. Lembrem da pregação de manhã do que diz Provérbios. O pai dizendo: não seja sábio aos seus próprios olhos, porque isso vai ser mal para você. Eles morreram no deserto. Não seja sábio, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Os israelitas decidiram escolher seguir seus próprios desejos. Eles foram sábios aos seus próprios olhos. Eles demonstraram sua natureza deformada em suas ações e em suas palavras, na sua mente e no seu coração. E suas atitudes demonstravam um coração maligno e rebelde diante do Senhor. Apesar da presença constante de Deus, da prova que Ele estava guiando-os, eles não confiavam em Deus, resistiam à sua palavra, resistiam à sua direção. E por causa disso ficaram para trás, eles foram reprovados. Eles murmuraram, eles reclamaram e não confiaram em Deus estar dirigindo as suas vidas. E você? Você tem confiado no Senhor? É uma coisa que só você pode dizer. O pastor não pode ver isso. Às vezes essas coisas se tornam notórias, mas ninguém vê isso. Você tem confiado, seu coração está no Senhor? Pedro, lá em Lucas capítulo 5, verso de 1 a 10, ele lançou a rede pela palavra de Cristo. Ele diz: olha, trabalhamos a noite toda. Trabalhamos a noite toda. Não, eu sou experiente. Eu sou pescador. Não vai ter nada. Provavelmente foi isso que ele pensou. Mas o Senhor Jesus lança a rede ao mar. Ele falou: nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas pela tua palavra eu vou fazer isso. E ele fez isso.
no Senhor, que é o Senhor dos mares, que é o Deus Todo-Poderoso. E os barcos quase afundaram pela quantidade de peixes que ele pegou. Os serventes, lembram ali das bodas de Caná? Lá em João capítulo 2, ouviram e fizeram tudo o que Jesus disse. Maria diz assim para os serventes, provavelmente Maria, como eu já expliquei aqui, né? Ela era responsável pela festa, ou era amigo das pessoas da festa, né? E estava envolvida na arrumação da festa. E aquelas pessoas, aqueles homens, aqueles serviçais não conheciam, não sabiam quem era Jesus, porque eles não tinham nada a ver com a festa, não estavam envolvidos na festa, era um convidado. Mas ela disse para ele assim, ó, fazei tudo o que eles vos disser. E por causa de fazerem tudo o que o Senhor Jesus disse, eles viram a água ser transformada em vinho. Mas até mesmo os mortos, quando ouvem a voz de Deus, eles veem a vida. Jesus disse para Lázaro, um morto de 4 dias, Lázaro, vem para fora. E ele sai. E nós? Largamente, nós temos ouvido a voz de Deus, nas pregações, nas leituras, nos estudos, nos sermonáudios que nós ouvimos. E o que nós temos feito com isso? O que nós temos feito com tudo isso que nós temos ouvido? Nós temos sido como Israel no deserto? Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. O livro de Hebreus não vai dizer isso, mas a Escritura vai falar. Implicitamente é o que está por trás. As ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e o seguem. Os puritanos diziam que as marcas do crente, das ovelhas de Cristo, estão nas ovelhas, ou melhor, nos ouvidos e nos pés, porque eles ouvem e seguem. E nós? O que você tem feito? O que nós temos feito com tudo o que temos ouvido? Com todos os ensinos que têm nos sido dados até hoje? Seremos como Israel? Eu sei que existem pessoas aqui que estão numa situação indefinida com relação à sua vida. Fazem planos, estão fazendo planos. E o nosso desejo como pastor da igreja é que esses planos se confirmem. Esses ou qualquer outros. Não queremos perder esses nossos irmãos, porque nos são caros, não só pessoalmente, como pessoas amigas e amadas, mas como oficiais e irmãos da igreja. E eu já vivenciei situações semelhantes, não uma nem 2 vezes. Quando eu fui para Roraima, eu tinha um propósito no meu coração. O propósito do meu coração era comprar uma casa, né? Ter um salário melhor, tá? Receber uma compensação financeira melhor, construir a minha vida, né? Me cercar de um certo luxo e um conforto. Isso não tem nada de pecaminoso. E nós oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor direcionasse isso nas nossas vidas. Éramos praticamente recém-casados. Lucas tinha 1 ano de idade. Simone estava grávida do Israel nessa época. Não sei nem se na época ela já estava, mas logo depois ela engravidou. E fomos para Roraima. E a nossa vida mudou. Nós tínhamos escolhido um outro lugar. Eram 3 opções. Marabá, Boa Vista e uma outra lá. A minha terceira opção era Boa Vista. E dessas 3 fronteiras, que geralmente você vai para a primeira,
A melhor era Boa Vista, mas eu não sabia, não conhecia de nada. Eu escolhi essas 3. E eu fui deslocado para a terceira opção. E lá naquele lugar, toda a minha perspectiva de vida mudou. Eu pensava que ia ser um militar, estava estudando para ser um oficial, fazendo faculdade, planejando a minha vida, tá? Não sem a orientação e a direção de Deus. Porque a primeira coisa que nós fomos ver era uma igreja, né, que estivesse ali no local e que pudesse nos receber. Apesar de não ter a compreensão que nós temos hoje, mas sabíamos da importância da igreja na vida de uma pessoa. E quando chegamos lá, no ministério de um homem pecador como eu, a nossa vida foi transformada completamente. Os nossos pressupostos mudaram e a direção foi completamente outra. E hoje nós estamos aqui. E nesse tempo, não foi somente dessa forma, mas de outras formas também no ministério, que estávamos sem direção, sem saber o que fazer, com muitas opções e ao mesmo tempo sem nenhuma opção. E nós colocamos isso na mão do Senhor e entregamos na mão dele. E é tão interessante porque eu dizia assim para mim: eu nunca vou sair do Rio. Saí. Eu nunca vou voltar para o Rio. Quando eu cheguei lá e vou, Simone, eu nunca mais volto para o Rio. Voltei. Aí eu falei: olha, nunca mais digo nunca. Mas para todo lugar que nós íamos e para cada situação diferente, nós sabíamos que o Senhor estava nos guiando. E como esses tempos, como tem sido agora, tempos de dificuldade, de provação, que todos nós vivemos, viajando ou não, mudando de cidade ou não, mas percebemos que o Senhor conduziu as nossas vidas. E o que aconteceu de pior em toda essa jornada, nós percebemos que era a mão de Deus, com cuidado paterno. Eu, quando era jovem, eu murmurava e reclamava muito. E aprendi na minha vida a conter isso no meu coração, porque entendi que murmurar e reclamar da nossa sorte, da nossa situação, representa não confiar no Senhor. Eu não sei qual é o rumo que os irmãos vão tomar, ou que cada um aqui da igreja vai tomar. Mas tenha certeza que para onde você for, se você ficar aqui, se você permanecer, não sei, tenha certeza que isso vai ser melhor, vai ser o melhor para a sua vida, para a vida da sua família, para a sua vida espiritual, para a vida espiritual dos seus filhos, porque Deus será glorificado através disso aí, na confiança, na certeza e na tranquilidade do nosso coração. Não é esperar e cruzar os braços, mas é fazer aquilo que está ao nosso alcance e deixar que o Senhor faça o resto. Foi isso que eles não entenderam. E foi por isso que eles morreram. Foi por isso que eles não entraram no descanso. Porque não confiaram, não colocaram o seu coração no Senhor, sabendo que a sua vida estava sendo direcionada por um Pai amoroso, para os provar, para saber o que ia no seu coração, se amavam ao Senhor ou não. Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Que possamos aprender com isso. Que não sejamos como alguns ali de Hebreus, que abandonaram, apostataram da fé por incredulidade, porque não creram e não lançaram o seu coração no Senhor. Vamos orar. Eu gostaria que, nesse momento de oração, os presbíteros viessem aqui à frente.